Graça e paz, uma boa noite, a paz de São Jesus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas. Eu venho aqui deixar em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16. A palavra diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então Paulo aqui, falando sobre a salvação, né, para uma exposição significativa da palavra salvação, Paulo disse que não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque ele pregava o evangelho da salvação. Então ele fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então o evangelho é o poder de Deus que pode salvar o homem. Salvar o homem, né, das trevas, salvar o homem da morte, salvar o homem do pecado. Então ele fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa é crer. Primeiro dos judeus e do grego. Porque nesse evangelho, Paulo diz que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque o justo viverá da fé. Porque é o evangelho que nos torna justo e santo e irrepreensível, como o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:22, que o sacrifício de Jesus nos torna santo, irrepreensível e inculpável, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. E aqui fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, né, que detêm a verdade com suas injustiças. Quantas pessoas hoje estão deixando de pregar a verdade de Deus para implantar as suas injustiças, as suas doutrinas, seus pensamentos? A Bíblia fala da ira de Deus que virá sobre essas pessoas. Então as pessoas hoje têm que tomar cuidado com a ira de Deus. Quando as pessoas deixam, né, aqui está dizendo, deixa de pregar a verdade. Eles encobrem a justiça de Deus com as suas injustiças. As pessoas hoje estão assim, mano, pregando aquilo que eles acham conveniente a eles, aquilo que eles acham mais fácil para manipular as pessoas ao erro. Aí fica cego guiando cego. Mas aqui diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. As pessoas querem viver como ímpio e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quer dizer, as pessoas hoje não estão pregando a verdade, estão pregando as suas próprias justiças, faz as coisas com zelo, mas sem conhecimento de Deus. No capítulo 10 de Romano, Paulo fala no versículo 1, o bom desejo no meu coração é a oração a Deus por Israel, né? Porque ele serve a Deus com zelo, mas sem conhecimento. Hoje eu falo a mesma coisa. O bom desejo no meu coração é a oração a Deus pelo Brasil. Porque muitas pessoas hoje fazem as coisas, a obra de Deus, mas sem entendimento. Então aqui em Romanos 10, capítulo 10, né, versículo 1, Paulo diz, olha, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Essa é a minha oração pelo Brasil, para que Deus venha salvar o Brasil dos seus pecados, trazendo sobre ele a verdade, porque as injustiças dos homens, as doutrinas dos homens, as teologias dos homens, escondeu a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus está sendo revelada nesta noite para você, porque aqui diz, porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. As pessoas hoje estão servindo a Deus sem entendimento. Eles estão servindo a Deus como pecador, como escravo do pecado. E eles acham que vão se libertar dos seus pecados pelas suas obras, pelos seus próprios sacrifícios. E assim eles estão anulando o sacrifício de Jesus. Mas eu quero convidar você a conhecer a verdade que liberta, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Tu serás um filho de Deus, resgatado das trevas, resgatado da morte.
Então Jesus diz que todos quanto recebeu, ele deu o poder de tornar-se filho. Então eu quero que hoje você seja um filho de Deus, justificado pela justiça de Deus, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ainda diz mais, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.